Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Na Igreja, a Família Espiritual. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o que é igreja. Em segundo lugar, vamos falar sobre a igreja é formada por pessoas, fundada por Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre como me tornar membro da igreja do Senhor Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A igreja é um organismo vivo e divino que prega a salvação em Jesus Cristo, de modo a levar os salvos para a glória do Senhor nos céus. Nesta lição estudaremos sobre a definição da igreja, o conceito de igreja institucional e universal, a organização da igreja e as características da igreja primitiva e a missão prioritária da igreja, bem como suas atividades de suporte a esta missão. O que é igreja? Oriunda da palavra grega eklésia, cujo significado é chamados para fora, podemos conceituar a igreja cristã como sendo a assembleia de pessoas que reconhece Jesus Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo na forma humana para perdoar os pecados de toda a humanidade e salvá-la da condenação eterna. Se reunindo periodicamente esta assembleia de pessoas para adorar o Salvador e Senhor Jesus Cristo e também proclamar para a humanidade pecadora a salvação somente nele. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículos 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O conceito de igreja institucional e universal. A igreja institucional é a igreja visível, que se reúne em um determinado espaço físico, segundo uma liturgia pré-estabelecida, se caracterizando como uma igreja com um nome, que a identifica, ou seja, é a igreja dita com placa denominacional, como por exemplo, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, etc. Já a Igreja Universal é a igreja invisível e universal do Senhor Jesus, composta pelos verdadeiros cristãos salvos, que se congregam nas diversas igrejas institucionais e formam, portanto, o corpo de Cristo, independente de placa denominacional, sendo esta a igreja que será arrebatada por ocasião da segunda vinda de Jesus. A organização da igreja local ou institucional. A igreja institucional necessita de uma mínima organização funcional para realizar todas as suas atividades que conjuntamente imbricadas culminam com a estrutura organizacional
para a plena realização da grande comissão dada pelo Senhor Jesus, do ide e pregai o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Logo, a Igreja, como organismo institucional, necessita de líderes aptos a realizar o comando administrativo destas atividades em 3 vertentes básicas, a saber, em primeiro lugar, a organização administrativa. É a estrutura administrativa da instituição, composta de pessoas capazes de administrar com eficiência e eficácia os seus recursos materiais e realizar a gestão de pessoas de modo a promover o crescimento da instituição nos aspectos quantitativo e qualitativo. A organização ministerial é a estrutura eclesiástica da instituição, composta de pessoas chamadas, vocacionadas e capacitadas por Deus, e que, sob o presidir do Espírito Santo, exercem o ministério para os quais foram arregimentados. E, por fim, nós temos a organização espiritual, como parte da organização da igreja local. É a estrutura litúrgica da instituição, tipificada pela sequência lógica da oração, do louvor, da adoração, da leitura da palavra de Deus e sua interpretação, cujo objetivo principal é a de promover a permanente comunhão de Deus com os homens no âmbito de um culto racional. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No item 2 da lição, a igreja é formada por pessoas fundada por Deus. E nós vamos, a partir do histórico do início espiritual e institucional desta igreja, do Senhor Jesus, exatamente explicar por que a igreja é formada por pessoas e fundada por Deus. Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas no Rio Jordão, realizada por João Batista, passando pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, aos quais podemos mencionar o ensino nas sinagogas, a pregação do Evangelho do Reino e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículos 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus anuncia a sua missão de salvação da humanidade
sob a unção do Espírito Santo, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Na escolha dos 12 apóstolos, se principia a formatação da igreja primitiva, onde Jesus convoca 12 homens, outorga a sua autoridade a eles para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Semelhantemente à convocação dos 12, o Senhor Jesus convoca também 70 discípulos, divididos de 2 em 2, a irem a cada cidade e lugar para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o seu próprio alimento, advertindo-lhes que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Jesus cumpre integralmente a sua missão, dá a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados, ressuscita ao terceiro dia e ascende ao céu, instruindo aos discípulos que fossem para Jerusalém, pois receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração. No dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, foram cheios do Espírito Santo, conforme profetizaram o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam, e por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento o começo da Igreja do Senhor Jesus como organismo espiritual e institucional. Mas foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo eclesiástico em Jerusalém. Porém, a consolidação da igreja como instituição se deu em Antioquia. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, versículos 19 a 16, que diz o seguinte: Atos 11, 19 ao 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí se deu o início da igreja institucional do Senhor Jesus. E esta igreja passou a ter algumas características importantes que a igreja de hoje deve imitar ou tê-las. Esta igreja de Jerusalém experimentou um crescimento vertiginoso e em pouco tempo passou dos 120 membros de seu início, lá no Pentecostes, no cenáculo, para uma multidão espalhada na região. Neste contexto, vamos examinar, à luz da Bíblia, as características básicas desta igreja de Jerusalém. Na verdade, nós vamos aqui só mencionar de forma didática, numa divisão didática, para que haja um entendimento de como eram as características desta igreja primitiva, que deve ser o modelo de todas as igrejas institucionais hoje existentes no mundo. Então, quanto à administração, esta igreja ela era presidida pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, quanto à administração, era protegida pelos anjos do Senhor. Sob as ordens do Senhor Jesus, os anjos trabalhavam para proteger a igreja. Em terceiro lugar, esta igreja era administrada pelos apóstolos. Todas as grandes decisões doutrinárias da igreja eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. Como quarta característica, esta igreja ela não se corrompia. A igreja não abdicava de ser santa e pura, de acordo com o padrão dos valores morais e espirituais delineadas pelo Espírito Santo. Em quinto e último lugar, quanto à administração, era uma igreja que tinha uma obediência irrestrita a Deus. No que concerne à doutrina, ou seja, quanto à doutrina, esta igreja neotestamentária, ou a igreja primitiva, a salvação tinha como base só em Jesus. A salvação do homem só é alcançada em Cristo Jesus, através do arrependimento dos pecados, fé e pela graça. Ainda quanto à doutrina, esta igreja primitiva rejeitava o pecado. A igreja não admitia a prática do pecado. E como terceiro ponto, esta igreja primitiva, quanto à doutrina, ela preservava a fé. Quanto à sua liturgia, ela era uma igreja que realizava o batismo nas águas e a ceia do Senhor Jesus. Era uma igreja de oração e de leitura da palavra de Deus em sua liturgia. Era também uma igreja, quanto à sua liturgia, que evangelizava, pregando sobre a salvação e o reino de Deus, resistindo com intrepidez aos seus opositores. Em quarto lugar, era uma igreja que realizava milagres. Pelo poder de Deus, realizava sinais, prodígios, curas, ressurreição de mortos e milagres. Em quinto lugar, quanto à doutrina, era uma igreja que ensinava a palavra de Deus. Mas não só isso, a igreja também tinha características quanto à sua assistência social ou responsabilidade social. Era uma igreja comunitária e com unidade doutrinária e social. Na igreja havia solidariedade, compaixão, não havia miseráveis entre eles. Em segundo lugar, quanto à assistência social, era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes. Pela grande união e solidariedade, cuidavam amorosamente dos enfermos e dos doentes.
E em terceiro e último lugar, quanto à assistência social, era uma igreja que demonstrava misericórdia com os seus perseguidores. Partindo para o item 3 da lição, como me tornar membro da igreja do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, ou seja, do seu estado de depravação moral. Convence o homem também da justiça, ou seja, a santidade de Deus que faz as coisas certas. E também convence, em último lugar, do juízo, que é a sentença de morte eterna para os que não creem em Jesus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e acolhe, mediante a fé, a salvação em Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, então este homem passa a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, e nesta condição passa a submeter-se ao senhorio de Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 16, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: quando ele vier, no caso o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 a 40, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A missão da Igreja do Senhor Jesus. O Senhor, na grande comissão, ele deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas, sendo esta missão a prioritária da igreja. E a partir desta missão, outros ministérios ou atividades são desencadeadas na igreja, a saber, primeiro, evangelização. A missão evangelística remete à igreja e ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-os seguidores de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as as doutrinas bíblicas. Esta é a missão prioritária da igreja. Evangelização. Em segundo lugar, nós temos o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível da entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a entregá-la na igreja local. Discipulado e ensino é a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Adoração. A missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida, a fim de glorificá-lo. Proclamação da palavra de Deus. É uma missão
principal da igreja é proclamar a palavra de Deus, para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. Sexto, a missão ética da igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia até o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. A missão social da igreja é a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. Aconselhamento cristão é a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias, para não sermos endurecidos pelo pecado. Visitação é a missão consoladora, que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Comunhão dos santos é a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando uma unidade de fé. 11º, preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar o ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E por fim, 12ª ação da igreja, dentro do contexto de sua missão, o avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência, como organismo eclesiástico. Concluindo a aula de hoje, Jesus Cristo é o fundamento base da igreja cristã, sendo ele o seu único e absoluto fundador. Jesus Cristo declara em sua sagrada palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isto é fato permanente e imutável. O mundo pode girar e girar, desenvolver novas filosofias e ideologias, porém estas ideias jamais suplantarão os valores absolutos de nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.